Hoje o estudo é do livro Palavras de Vida Eterna, na lição 122, Convite ao Estudo. E quem irá colaborar com o estudo de hoje é a nossa amiga Flávia Fragoso. Flávia, seja muito bem-vinda e um bom estudo a todos. Boa noite aos visíveis e aos invisíveis, aos internautas e àqueles que vão assistir esse estudo mais para frente. Eu gostaria de hoje pedir a espiritualidade por todos nós, mas dedicar as nossas energias, as nossas melhores vibrações a todas as pessoas, a todas as famílias de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. E na certeza de que a espiritualidade amiga vai manipular essas energias e levar consolo a todos aqueles que estão precisando. Obrigada. Então, o estudo de hoje nos pede que estudemos, que aprendamos, que conheçamos, que peguemos as informações que a gente tem e transforme essas informações em conhecimento, porque informação e conhecimento são duas coisas diferentes, a gente vai ver daqui a pouco. Nessa segunda carta de Pedro, que é atribuída a Pedro, mas há alguma dúvida em relação a isso, mas o que também para nós não vai fazer grande diferença. Esse momento que estava sendo vivido era um momento no qual Pedro avisa, alerta aos apóstolos que ele apresenta, na verdade, o retrato dos falsos profetas. Quem serão aqueles que virão dizendo ser do Cristo, mas não serão do Cristo? Qual será a principal característica dessas pessoas que vão usar o cristianismo para fazer as coisas que têm vontade de fazer? A ganância, a sede de poder, o dinheiro. E a gente vai ver, conforme a gente for avançando, que isso, a gente vai se lembrar de coisas que a gente já ouviu, que a gente viu em filmes e que a gente sabe que aconteceram. E aí Pedro diz o seguinte: e vós também, pondo no estudo, a mesma, todo carinho, todo cuidado, toda aplicação que uma tarefa precisa para ser bem executada, acrescentai também a vossa fé, a virtude, e à virtude, a ciência. Ou seja, ele diz o seguinte: não basta ter fé. A gente pode ter fé e ser um fanático, ser maluco, como a gente viu. Na verdade, não é maluco, né? Isso não é uma questão de maluquice, é uma questão de maldade, de uso indevido das palavras e dos sentimentos. Então, a gente ter fé é muito bom, mas é preciso que a gente acrescente a essa fé, que no caso nosso, né, que temos a alegria da doutrina espírita, é uma fé raciocinada. A gente raciocina para entender, então a gente tem aquela coisa no coração. E quando a gente está falando de fé, a gente precisa se lembrar que a nossa fé não é nem do tamanho de um grão de mostarda, que a gente ainda vacila muito, a gente fala, eu acreditei tanto em Deus, quando a coisa dá certo. Quando a coisa não dá certo, a gente fala, não acredito que Deus fez isso comigo, como se Ele tivesse feito. Então, a nossa fé é uma fé que oscila e vacila. Não é uma fé muito forte, robusta. Quando ele fala isso para a gente, quando Pedro fala isso para os apóstolos, ele já sabe disso. Quando Jesus fala sobre fé, ele já sabe disso. Ele sabe das nossas limitações. Então, a gente vai tratar de fé não como uma coisa fantástica que a gente tem, mas como uma meta do que a gente pode vir a ter. E aí ele fala assim, a gente precisa ter fé, mas a gente precisa ter bondade no nosso coração. Porque aqueles outros que vieram antes, que éramos nós também, né? Eles não tinham bondade no coração. A gente vai ver daqui a pouco sobre isso. Então, a gente tem a fé, mas é preciso acrescentar a essa fé, trabalhar em nós para que a gente consiga ter sentimentos bons. Não é com o nosso filho, com o nosso marido, com o nosso irmão, não. É sentimentos bons com todos aqueles que me rodeiam. O que é muito difícil. Porque se a gente, às vezes, tem sentimentos muito ruins com pessoas que são muito chegadas a gente e que a gente ama,
imagina com aqueles que a gente não dá muita bola, né? Então ele fala, acrescenta a vossa fé a virtude, a bondade, a tolerância. Antes da bondade a gente tem a tolerância, a aceitação, são passos, né? Eu tolero que fulano pense assim, que já é um passo. Depois eu aceito que ele pense assim, porque eu não sou dona da verdade. Depois disso, a gente tem vários outros caminhos, que a gente não vai falar, porque não cabe, mas aí a gente chega na bondade, de ter um sentimento de complacência, de ter um sentimento não só de aceitação, porque quando eu tenho só aceitação, eu me coloco numa posição superior. Eu aceito fulano, como se eu fosse assim, uma beleza, né? E quando eu acrescento à fé que eu tenho essa virtude, essas virtudes, esses sentimentos bons, essas nuances espirituais que eu tenho dentro de mim, mas que eu não uso, e por isso, muitas vezes, eu deixo sair de mim os primeiros impulsos, que normalmente não são bons, eu tenho que acrescentar isso à ciência. A ciência. E a gente já sabe que o Espiritismo fala para a gente que essas duas coisas têm que andar juntas. A ciência tem que andar junto com a doutrina dos Espíritos. Se algum dia houver alguma dúvida, que fiquemos com a ciência. Sendo assim, essa ciência, a gente já pensa logo nos cientistas, uma coisa muito difícil que é para a gente evitar de fazer. Não. Na verdade, a gente sabendo que a virtude é aquilo que me caracteriza moralmente, por ser uma pessoa reconhecidamente com uma moral bacana, com sentimentos bons, de uma forma correta, dentro do que a gente consegue fazer, dentro do que a gente consegue, né, lidar com uma excelência moral, que também é um objetivo, não é onde estamos ainda. Não é onde estamos ainda. Então, quando Pedro pede para a gente acrescentar a ciência, significa acrescentar o conhecimento. Nós que estamos aqui hoje sentados, os internautas que estão nos assistindo, com certeza hoje é que dia? 21 de fevereiro de 2022. Sabemos muito mais, em termos do Evangelho do Cristo, do que a gente sabia um ano atrás, do que a gente sabia 5 anos atrás. Eu arrisco dizer que hoje a gente já tem um conhecimento bem importante. Só que ele fala que a virtude que a gente tem, ela deve ser somada de conhecimento e de ciência. O conhecimento sozinho, ele não faz nada. Reparem, eu posso ter assim todos os versículos, tudo do Evangelho segundo o Espiritismo, da Bíblia, da Torá, tudo. Ter conhecimento de tudo e ficar trancada no meu quarto e cada dia eu estudo mais, cada dia eu estudo mais, cada dia eu estudo mais. Esse conhecimento, ele não faz por mim e por ninguém coisa alguma. Ele não está sendo compartilhado e muito menos ele está sendo vivido. Dessa forma, o conhecimento é inútil. Dessa forma, o conhecimento é inútil. Então, Pedro traz para a gente o que a gente vê hoje também. Desde que o mundo é mundo, a gente sabe que o Evangelho do Cristo e outras coisas de outras religiões foram usados de uma forma bem ruim para que pessoas mesmo, sem nenhum dom maravilhoso, pudessem ter dinheiro. Eu não sei se vocês lembram de algum filme que vocês viram. Antigamente, não vou falar quando porque eu não tenho essas datas precisas, só os ricos entravam no céu, porque só eles podiam comprar do sacerdote pedaços do céu, né? Ou então situações que eles viviam, que eles tinham o perdão e porque deram tantos não sei quanto do que animais ou dinheiro ou que fosse para a igreja da época, eles então tinham direito enfim, ao que o sacerdote oferecesse para eles, né? A verdade é essa. E isso não muda muito hoje, não. Infelizmente, as proporções são menores, mas isso não muda muito hoje. É lógico que eu não estou falando de, por exemplo, a gente vir à casa espírita ou ir a uma igreja e contribuir para que aquilo funcione. A luz, o ventilador, a cadeira que a gente está sentando, a água do bebedor. Não é isso. Isso é uma coisa, assim, que eu acho que é
É uma retribuição, não é uma contribuição, é uma retribuição. Mas nós estamos falando de pessoas que enriquecem, e não estou falando de hoje, estou falando de sempre, que enriquecem às custas da fé dos outros. Por isso que a fé sozinha não faz nada. O conhecimento sozinho não faz nada. É preciso colocar isso em prática, é preciso viver no mundo sem ser do mundo e pegar essas informações que a gente tem, porque aí sim são informações, transformar em conhecimento e colocando em prática. É uma coisa tão interessante. Quando a gente coloca em prática, quando a gente fala assim, por exemplo, para quem nunca fez, vou dar um exemplo, tá? Nós vamos fazer a campanha do quilo semana que vem. Vamos, então, passar de casa em casa e pedir alimento. A gente sai para fazer a campanha do quilo, faz a prece, tudo direitinho. Mas a sensação, o conhecimento que a gente adquire em estar praticando o que a gente conhece, isso não tem preço. E isso eu levo para sempre na minha vida. E cada um de nós que participa dessa situação que Jesus chamava de banquete, que é quando eu estou junto aos outros e comemos juntos, não no sentido de comer, mas que estamos ali. Isso mesmo. Que estamos ali usufruindo todos do mesmo conhecimento e das mesmas verdades. Isso é uma coisa realmente que a gente fica com aquela sensação. Pode ficar aí, pode ficar aí. E participa aqui do... Bom, então, a gente sabe, a gente lembra, até pode ser que a gente se lembre em sensações que a gente possa ter hoje em dia, que no passado milhões de criaturas, elas revelavam uma extremada, uma confiança em Deus, assim, absurda. Confiavam cegamente em Deus. Porém, como elas tinham o jeito delas, vamos chamar assim, de confiar e de acreditar em Deus, quaisquer outras pessoas que não comungassem do mesmo tipo de jeito eram mortas por essas que detinham o poder ou que mandavam as outras fazerem o que eles achavam que era o certo fazer. Até o ano de 250, depois do Cristo, os cristãos foram perseguidos, maltratados, torturados. Tem qualquer livro das obras espíritas. E a gente sabe disso, em termos de história, a gente sabe disso também. Eu não sei se vocês já ouviram falar, eu tenho certeza que sim, de um governador chamado Nero, cuja maldade e a prepotência avançava, sim, o nível de capacidade que a gente possa pensar. Então, ele dava muitas festas no palácio dele, nos jardins e tudo. Ele pegava os cristãos, passava betume, que era um líquido bastante inflamável, e não tinha luz elétrica naquela época, e pendurava os cristãos nos postes e tacava fogo para iluminar o jardim, para que as pessoas que estivessem ali pudessem então enxergar. E esses cristãos morriam desesperados. Pensa uma coisa dessa, gente. Pensa numa sensação dessa. Iam se queimando aos poucos até sucumbir e eram trocados por outros cristãos. Isso não é conversa fiada, infelizmente. Isso aconteceu inúmeras vezes. E se a gente pensar, esse cidadão, vamos chamar assim, ele se achava o dono da verdade. Aí é que mora o perigo. Nós não somos Neros, mas muitas vezes a gente age como Nero e toca fogo em quem não está conosco. Seja por motivos religiosos, políticos, pessoais, de fulana, porque eu gosto de fulana, você não gosta de Beltrana, e aí você acha que fulana é assim, eu acho que fulana é assado, amizades terminam, amores se acabam por causa disso. A gente está fazendo uma comparação que a gente fala e taca fogo no fulano, porque muitas vezes não precisa a gente pendurar o fulano no poste. A gente acaba com a vida do fulano com uma fofoca, com um boato, com uma demonstração de falta de caráter nosso. Então, não estamos muito distantes de Nero, infelizmente.
E aí, é difícil ouvir isso, né? Mas eu também estou ouvindo. Então, gente, é para nós, né? E aí, Emmanuel traz para a gente que é preciso que a gente entenda que não é possível mais, hoje em dia, com o conhecimento que a gente tem, a gente achar que a gente vai ser bonzinho. O que é a gente ser bonzinho? É a gente entrar numa atividade qualquer da casa espírita, da igreja, do que for, do bairro, da comunidade, e fazer coisas para que os outros vejam as coisas. É preciso que a coisa nos toque. É preciso que o que eu estou fazendo, mesmo que não seja um trabalho físico, vamos dizer assim, de ajuda mesmo, de botar a mão na massa, que a minha oração seja a mais sincera possível, porque eu não posso ir lá para fazer aquilo. Embora Madre Teresa de Calcutá já tenha dito que mãos que fazem são muito mais importantes do que bocas que oram. Então, a gente sabe que a gente muitas vezes deixa de ajudar, deixa de fazer as coisas por preguiça mesmo, que é o que a gente tem muito ainda dentro de nós. Como a gente não tem ainda o coração cheio de bondade, a gente precisa entender aquela máxima que fala: espíritas, amai-vos. Esse amai-vos é tão complicado, eu acho que eu já falei dele aqui um monte de vezes, mas é difícil para a gente tanto falar como para a gente entender. Amar não é sair abraçando e dando beijinho. Amar é um processo que começou lá na tolerância, lembra? Eu tolerei a ideia do fulano, depois, então, eu aceitei fulano. Daí eu passo, então, a ver essa pessoa como uma pessoa igual a mim. Mas a gente fala assim, impossível, ele não pensa como eu. Quando eu falo igual a mim, é com todos os erros que eu tenho, porque eu posso estar errada também. Já pensamos nessa possibilidade? Que eu bato o pé, e eu não sei se já aconteceu com vocês, e aí quando a gente vê que a gente está errado, a gente dá uma sumida. Some, porque não tem nem coragem de chegar e falar assim, sabe aquele negócio? Eu estava errada mesmo. Isso das coisas mais bobas até as coisas mais importantes e mais graves. Então, tudo que a gente viu em termos de religião, que tinha e que tem até hoje, as coisas acho que são sérias, né? Porque a religião, eu vi uma imagem outro dia, achei tão bonitinho, que era um peixinho num aquário e tinha assim, com religião, era o peixinho no aquário, e o peixinho no mar, escrito assim, com Deus. Porque é importante a gente ter uma religião que é uma coisa que foi feita, construída pelos homens para a gente fazer o religare, para tentar que seja facilitada a nossa relação com o divino. Tem gente que não precisa, porque tem uma conexão tão bacana que não precisa. Isso não quer dizer que eles são melhores do que a gente, isso quer dizer que eles não precisam. Tem gente que precisa de um monte de santinhos, vários, anda com penduricário cheio de... Nenhum, zero, bolinha, nenhum problema. Cada um carrega em si o que ajuda a gente a se conectar. Então, isso também é um julgamento que a gente tem, muito além de errado, lógico, feio, porque muitas vezes a gente está tentando tirar aquela pessoa daquilo que ela tem, e se a gente tira aquilo que ela tem, ela fica sem nada. E nós vamos ser responsáveis pelo sofrimento dessa pessoa. Então, o popular, deixa quieto. Você fala assim, mas não precisa. Não precisa para a gente. Para ela precisa, deixa ela. Enquanto não estiver fazendo mal nem para ela, nem para ninguém, não tem motivo para que aquilo não possa acontecer. Bom, tem uma coisa que Emmanuel fala, muito interessante, e eu acho que já aconteceu com a maioria de nós, que é quando a gente está toda cheia de boas intenções para ajudar o fulano ou o beltrano. Muitas vezes, essa boa intenção tem que estar aliada ao conhecimento. Porque, às vezes, eu só sei um pedaço da história. E aí eu falo, nossa, coitado de fulano, mas como eu não tenho conhecimento, eu vou lá e fico tentando ajudar. E quando eu fico sabendo da história toda, eu falo, nossa. Porque já diz o ditado popular, de boa intenção o inferno está cheio. E isso é verdade. A boa intenção, ela tem que estar aliada ao conhecimento daquilo que eu vou fazer.
Não é porque aparece, por exemplo, uma pessoa chorando, 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 que eu falo, coitada, o que aconteceu com você? Aí você fala, fulano, sei lá, me botou para fora de casa. Vamos conhecer por que fulano botou ela para fora de casa? Entende essa coisa de muitas vezes a gente não vai conseguir conhecer, mas nesses casos, o que a gente faz? A gente espera. A gente não coloca os pés pelas mãos. E quando a gente fala de conhecimento, a gente fala até da capacidade de discernir. O que é discernir? É enxergar as coisas com uma clareza boa e saber ver as diferenças, as semelhanças, as contrariedades que aquela situação me traz. Então, quando a gente fala de conhecimento, nesse exemplo que eu dei da pessoa que chegou chorando e tal, não é que a gente tem que falar, não, eu preciso saber da sua história para poder te ajudar. Isso é fofoca, isso é outra conversa. Quando a gente fala do conhecimento, a gente fala do conhecimento interno para saber se eu devo fazer alguma coisa, se eu não devo fazer nada, o que o Cristo faria? É a resposta mais difícil, mas é a pergunta mais prudente a ser feita. Como Jesus agiria? Porque em muitas situações a gente viu que Jesus não passou a mão na cabeça de ninguém, não. Ele falou, só uma outra coisa que eu tinha me esquecido hoje, agora eu lembrei. Todas as citações fazem jus a você fazer o primeiro movimento. Quando a gente ouve, busca e achareis. Ele não está falando assim, fica em casa sentada que você vai achar. Um exemplo bem simples. Você está afim de um emprego, está afim de trabalhar. Vocês acham que vai chegar um empresário na porta de vocês? Você quer trabalhar? É porque eu tenho um emprego para você. Não, é busca. Faz a tua parte e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Então você bate que alguém vai abrir. Mas se você não abrir, ninguém nem vai saber que você está ali. Então, essas duas e mais outras que ele fala assim, faz o teu movimento, procura conhecer, procura saber, estuda. Esse convite ao estudo é um convite muito importante, porque ele fala para nós que só com o conhecimento é que a gente vai conseguir colocar em prática, e mesmo assim, às vezes, não de uma forma boa, as coisas que a gente conhece. Um exemplo interessante que ele fala aqui, ele fala assim, o que é a diferença de informação e de conhecimento? Isso é do dicionário, tá? Não tem a ver com estudo em termos de espiritismo. Informação é um dado, ou dados, que você processa sobre alguém ou sobre alguma coisa. Então, fulano nasceu em tal lugar, fez isso assim, assim. São informações, são dados sobre alguma coisa ou sobre alguma pessoa. O conhecimento se refere a informações úteis, a essas informações, quando úteis, que são obtidas através da aprendizagem e da experiência. Por exemplo, a gente sabe que a água ferve próxima de 100 graus. É uma informação. Um dia, eu pego uma vasilha de água, coloco no fogo e ela começa a esquentar. Eu ponho a mão assim, já não dá mais para colocar na segunda vez e eu estou vendo ela esquentar. Até que ela entra em ebulição, ela começa então a uma bolinha, outra bolinha, outra bolinha, outra bolinha, e então ela ferve e quem usou aqueles leites de saquinho sabe o que significa isso. Você olhou para o outro lado, o leite ferve, né? Então, eu tenho conhecimento de como isso aconteceu, porque eu tive a experiência de ligar. Estou dando um exemplo bem simples para a gente poder ilustrar isso. Eu tenho, então, o conhecimento porque eu vi acontecer. Eu tinha a informação que acontece isso, mas quando eu experiencio aquilo, já faz parte do meu conhecimento. É como eu consigo, através da compreensão dos conceitos que eu já tenho, do estudo e da experiência, então, absorver aquela informação. As pessoas, os cristãos, os não cristãos, todos aqueles que vieram antes de nós, eles tinham
porque convinha, lógico, uma obediência cega. Cega ao que eles achavam ser os mandamentos do Cristo, a toda o que foi pregado em termos dos cristãos e ao que foi pregado antes, como era o caso dos pagãos. Muitos não acreditavam em um Deus só através dos judeus que essa ideia do Deus único apareceu. E eu não sei se vocês sabem, mas os cristãos foram muito perseguidos, a gente sabe disso, viu nos filmes e tal. Mas, depois de um determinado tempo, com a chegada do imperador Constantino, todas as crenças foram aceitas no Império Romano. Então, cada um podia ter aceita que quisesse, desde que não perturbasse, não ficasse fazendo confusão e tudo. Então, o que os cristãos sofreram, eles começaram a fazer. Não todos, mas alguns. Não sei se em retaliação ao que, porque cada um sabia por que estava fazendo, ou se porque neste momento eles se sentiram poderosos, porque o poder é uma coisa muito perigosa. Estamos vendo aí nas notícias internacionais o que faz uma pessoa, um chefe de Estado com poder, querer dizer, eu quero agora esse lugar aqui, ó. Eu quero a Ucrânia, eu quero isso, eu quero aquilo, vou declarar guerra e pronto, acabou, porque eu quero. Então, essa história do poder, ela também acontece com pessoas comuns, porque, afinal de contas, o cidadão do qual nós estamos falando, o Putin, ele também é uma pessoa comum. E quando a gente lembra disso, a gente vê que os cristãos, eles preparavam armadilhas para aqueles que não pensavam como eles. E todos eles tinham um parente, alguém na vida que tinha sido morto pelo mesmo motivo. Então, eles preparavam armadilhas, ateavam fogo. Tinha uns que prendiam as pessoas num lugar fechado e jogavam fogo. E morria todo mundo lá, gritando, chorando, berrando, a família inteira. São atrocidades, além de todas as guerras, porque a maioria esmagadora das guerras que houve no mundo foram por causa ou em nome de Deus. A gente tem, por exemplo, as cruzadas, né, que foi bem depois, século IX. A prepotência das pessoas. Um cara levanta e fala, vamos pegar a Terra Santa. E junta todo mundo e vamos pegar a Terra Santa. Quer dizer, basta um doido que eu digo assim, totalmente desequilibrado, e outros tantos vão atrás. E assim é até hoje. Assim é até hoje. Voltando a essa época de grandes massacres, a gente já ouviu falar também de grandes médiuns, que na época não eram conhecidos como médiuns, mas eram pessoas como pitonisas, eram aquelas pessoas que tinham um contato com o mundo, com o mundo espiritual, sim. Embora não tivessem conhecimento assim, né, adequado, ou situações adequadas, não importa, eles tinham o contato com o mundo espiritual. Sempre houve isso, desde que o mundo é mundo. E essas criaturas foram assassinadas sem dó nem piedade, chamados de feiticeiros, jogados na fogueira, como a gente já viu, né, acontecer. Está tendo um problema aqui com o meu mouse, ele não está. Então, a palavra de Pedro, ela é uma palavra oportuna em todos os tempos, porque ele pede para a gente, através de Emmanuel, que facilita muito os nossos estudos, né? Ele fala o seguinte: alicerça a fé na bondade. Quer dizer, faz como é que chama aquilo de casa? Alicerce. Faz um alicerce de bondade. Ali deita a tua fé. Porque aí eu não vou me deixar levar pelo poder que eu posso sentir, porque eu sou espírita, então quem é de outra religião não sabe de nada. Lembrando, isso é muito bom lembrar, que a gente... Isso já me questionei há muito tempo atrás, mas é o seguinte, a gente fala assim, por que as outras religiões, muitas delas não conhecem sobre a reencarnação, ou não aceitam, ou não foram presenteadas, né, com esse conhecimento? Então, a gente fica se sentindo meio especial, né? Nós que escolhemos a doutrina dos espíritos, então a gente deve ter um negócio muito bom, porque a gente sabe.
Mito ou verdade? Mito. Qual é a verdade? A gente está precisando tanto dar um jeito na nossa vida que a gente precisa saber sobre a encarnação e a reencarnação para ver se a gente dá uma acordada, porque somos os trabalhadores da última hora. Então, o fato da gente conhecer a vida após a vida não significa que a gente tem um privilégio, porque somos bacanas. Significa que a gente está tendo uma última chance de, através dessa informação, fazer alguma coisa de melhor com o tempo que nos resta aqui no planeta. É um pouquinho diferente do que a gente pensava, né? Aí a gente fala, mas e as outras pessoas que não acreditam? Elas não precisam. Elas podem fazer o bem sem saber nada de lei de causa e efeito, de encarnação, de vida após a vida, o que eu acho que eu fui, o que eu... Não precisa nada disso, porque o alicerce da nossa fé tem que estar na bondade. Mas não é a bondade com aqueles que eu gosto. É com a bondade com todo mundo. Aí a gente pode pensar assim, pois é, mas e quem não for bom comigo? O problema é de quem? Do outro, não é meu. Eu tenho que fazer o melhor que eu possa. Isso não é fácil, isso não é sempre que eu consigo e isso não é com todas as pessoas que eu consigo. Mas se eu não tiver com esse alerta ligado na minha cabeça, eu não consigo evoluir. E evoluir a gente só consegue fazer com relacionamentos. Ninguém consegue evoluir estando preso numa ilha sozinho, porque eu não tenho como provar a mim mesma como eu estou agindo. E aí, ele fala o seguinte, quando a gente tem essa capacidade, que se a gente for olhar em todas as religiões, o discurso é sempre o mesmo, amai-vos uns aos outros. Qualquer religião que vocês forem que tenha um pouco assim dos ensinamentos de Jesus vai falar isso, né? Amai-vos uns aos outros. É aquilo que eu falei. É difícil amar apesar de. E esse amor, como é uma palavra muito ainda abstrata para nós, torna tudo mais difícil. Porque a gente tem que andar nos caminhos da tolerância, da aceitação, da compaixão, que é quando não é dó. Dó é quando eu acho que a outra pessoa não dá conta, não consegue. Compaixão é quando eu sinto que ela está sentindo, que tem um pouco a ver com empatia. Tem um estudo sobre isso também, que deve estar aqui nos vídeos do centro. Então, com a compaixão, eu consigo pensar que eu entendo, eu sinto, não é uma coisa mental, o que a outra pessoa pode estar sentindo, e aí eu posso, inclusive, ter momentos de bondade com aquela pessoa. E muitas vezes o momento de bondade ela pode até não entender, não importa. O que importa é o que eu estou fazendo, não como o outro está recebendo, tá? Então, lembrando que isso é uma meta, porque nós estamos caminhando e nesse caminhar, isso é importante também colocar. Muitas vezes a gente para, a gente fala, mas eu estava indo tão bem. Agora eu parei aqui, não estou com vontade de fazer nada, não estou com vontade de ir no centro, não estou com vontade de ouvir fulano falar comigo, não estou com vontade, não estou com vontade, não estou com vontade. É natural que isso aconteça. Só que isso não pode ser aquilo que mede, aquilo que esqueci a palavra, espíritos de luz. Outro dia você me salvou, hein? Aquilo que faz com que o caminho seja o que a gente pensa que ele é. Porque tem dia que a gente falha, tem dia que a gente dá uma paradinha, tem dia que a gente desanima. Tem dia que a gente acorda e fala, não acredito que hoje é assim, assim, assado. Gente, só tem uma pessoa que pode fazer a gente mudar de ideia. A gente. Natural, comum. Inclusive, as mulheres têm a questão hormonal também, que não adianta fingir, porque é um fato. A pandemia deixa está todo mundo bastante exausto, não só da própria pandemia, mas de tudo que a pandemia nos obriga a fazer, nos obriga no sentido moral que a gente deve ter. Tá? E é natural que a gente esteja cansado, e é natural que a gente acorde um dia sem estar afim de nada. É preciso reconhecer isso e falar, tudo bem, eu vou me permitir, mas é preciso agir. O que a gente falou? O conhecimento. Eu tenho fé. Naquela hora eu não estou legal. Então eu tenho o conhecimento para usar. Eu posso ouvir uma palestra, eu posso, mesmo que eu não esteja afim,
eu posso fazer alguma coisa, pelo menos para neutralizar isso tudo. E como a gente fala muito, e fala-se muito hoje em dia, em autoconhecimento, lá vem, 5 minutos. Em autoconhecimento, a gente tem uma frase que nos ajuda muito, que é: conhece a verdade e ela vos libertará. Essa frase, se não for entendida, pode virar uma bagunça. Qual que é a verdade? É o que fulano está fazendo? Não! A verdade é o que eu tenho dentro de mim que ainda não está bom. O que eu tenho dentro de mim que foi uma coisa que eu já conquistei. Porque é com isso que eu vou caminhar. Então, isso é o conhecimento colocado em prática. O conhecimento colocado em prática é quando eu utilizo ele a meu favor, fazendo essa reflexão sobre mim mesmo. Não é uma coisa de vou refletir. Não, eu falei assim, estou fazendo isso de novo. Eu não estava fazendo isso mais, agora eu estou repetindo isso. Dar aquela freada, tentar, pedir ajuda aos universitários, porque não tem jeito, sozinho é muito difícil. Sozinho é muito difícil. E levantar e vamos de novo. E respeitar que esse é o nosso caminhar. Nosso caminhar não é linear, o nosso caminhar passeia por estradas que não são muito interessantes, mas que são as que a gente precisa. E para que isso aconteça, eu não posso ficar sem o autoconhecimento. Eu não posso mentir para mim mesmo. Eu posso não falar para ninguém, mas mentir para mim, eu não posso. Porque isso clama dentro da gente. A gente se sente... Tanto que tem uma sensação que eu acho que vocês já podem ter experimentado, que é assim, a gente está em dúvida entre duas coisas. Quando a gente escolhe uma e aquilo dá paz para a gente sabe que foi a escolha certa. Quando a gente ainda fica, mas será, a gente pode saber que a gente precisa repensar, porque a coisa ainda não está totalmente resolvida para nós. Então, meus amigos, a situação é clara, não é simples. Na verdade, é simples, sim, desculpe. Ela não é fácil. Eu preciso ter conhecimento. Eu preciso estudar mais. Eu preciso conhecer mais. E, através disso, entender mais a mim mesma. Porque eu sou uma parte do universo. O que existe no micro, existe no macro. E o que existe no macro, existe no micro. Dessa forma, eu sendo uma centelha divina. Centelha, um negócio, é uma faísquinha de Deus, mas eu sou Deus. Porque Jesus disse, sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Mas a preguiça não deixa às vezes, né? Então, é preciso que a gente compreenda esse caminhar, essas etapas, que são etapas que não são lineares também, porque às vezes eu consigo ter bondade com uma pessoa e não consigo ter com a outra pessoa, não preciso ficar morrendo ali querendo que aquilo aconteça, mas se eu reconhecer isso, já estou no caminho. Se eu conseguir reconhecer as minhas fraquezas, as minhas incapacidades momentâneas, eu já estou no caminho. E saber que o Evangelho de Jesus é o caminho, sem clichê, tá? A verdade e a própria vida. Quer a gente queira ou não, goste a gente ou não, queira a gente buscar através de esforços ou não. Uma boa noite a todos e obrigada pela atenção de vocês.